Veja você na TV, a TV é você, o amor pela cidade. Os senhores vão assistir agora uma lembrança dos nossos tempos com a presença do neto do nosso querido Dr. Jorge Maluli Neto. Trabalhei com o Dr. Jorge na Secretaria do Trabalho e agora seu neto é das Relações do Trabalho. Veio trazer melhoramentos para o PAT, Posto de Atendimento do Trabalho, lá no início da cidade, onde encontra-se o Poupa Tempo, que eu lutei tanto com o Alckmin até que saiu o Poupa Tempo. É outra obra que eu conquistei. E o Poupa Tempo abriga o PAT, Posto de Atendimento do Trabalho, tem ajudado muito os desempregados. Vamos então a essa reportagem, as imagens dos funcionários do PAT, o recebimento de 2 computadores, com a entrevista do Bruno Maluli, que é neto do nosso querido Jorge Maluli Neto. Vamos às imagens do Bruno e também das pessoas que ajudam com o Fábio Manzano, que representou o prefeito na entrega desses bens. Fábio Manzano, secretário da Prefeitura do município de Catanduva, participa desse programa. Veja você na TV, a TV é você, o amor pela cidade. E hoje é um dia especialíssimo para todos nós. Do meu lado esquerdo, uma história de vida. Do meu lado direito, uma nova história de vida. Uma história que vem do passado, de uma história brilhante, de uma história de um homem que foi um exemplo de luta, Jorge Maluli Neto. Eu fui considerado o Malulinho. O Jorge, quando Catanduva foi arrasado pelas águas, no meu primeiro dia de governo, com uma dívida enorme, com 13º atrasado, folha de pagamento atrasado, porque naquela época assumia dia 1º de janeiro, não, 1º de fevereiro. Eu tinha o Dr. Jorge, que me levou a tiracolo ao governador, que me deu a primeira verba. Eu não podia pedir empréstimo, porque não tinha o CQ, fundo de garantia descontava, não recolhia. E hoje está aqui do meu lado o seu neto, essa simpatia personificada, o Bruno Maluli Guglielmi, que é o coordenador da Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho. E veio aqui a pedido do prefeito Afonso Macchione Neto, com o nosso querido Fábio Manzano, filho de um grande amigo meu do Rovilson, nesse local onde o PAT está funcionando aqui, onde eu tive uma participação efetiva, que eu não podia, eu que fui região de governo, na época, com o governador Montoro, transformei Catanduva em região de governo, depois perderam a regional. Como Catanduva coordenava 22 cidades, não tinha um poupa-tempo. Eu cheguei para o governador e falei: governador, Catanduva merece um poupa-tempo. E aqui está o poupa-tempo servindo, com esses 2 jovens aprimorando o serviço, uma equipe brilhante que eu vejo meu ex-aluno. Os senhores estão vendo a imagem dele aí, que eu gravei antes do início da minha entrevista. Do meu lado direito, o secretário Fábio Manzano. Do meu lado esquerdo, Bruno Maluli Guglielmi. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Zé? Prazer estar contigo aqui. Prazer em vê-lo, hein? E o maior prazer ainda está em Catanduva, cidade bonita, né? E como é que uma cidade dessa, se você olhar os números de atendimentos, não tinha um poupa-tempo. Então o governador Alckmin acertou muito em trazer, e ouvir o teu pedido, mas a gente sabe que o Zé sempre teve livre acesso com o governo do estado, em Brasília, fez um excelente governo quando prefeito, apesar que eu não lembro muito do Zé. Que ano você nasceu? 88. Eu não estava nascido. Eu estava né? saindo da prefeitura. Tá certo. Ô Bruno, veja você, o poupa-tempo não é só importante em termos de transferência dos pedidos, imediatismo, mas dá mais de 100 empregos. E agora o Rovilson,
que é seu pai querido e tem a sequência de um trabalho que o Rovilson também foi o meu braço direito em aconselhamento, em participação. Como é que vai, Fábio? Tudo bem, é uma satisfação ter o Bruno aqui. Conforme bem falou a Ricarda, nós nunca fomos tão prontamente atendidos. Nós fazemos aqui mais de 2.500 atendimentos por mês no PAT, uma equipe reduzida, enxuta, e nós realmente estávamos precisando dos equipamentos. Bruno, é uma satisfação ter gente jovem como você. Eu também não sou tão velho, por mais que a aparência não ajuda muito, mas enfim, na faixa dos 30 anos também. É um grande prazer, muito obrigado pelos computadores e conte com o Catanduva. Como a gente estava conversando há pouco, toda novidade que você, vamos fazer um projeto piloto, nós estamos abertos. Nós queremos muito essa sinergia na Secretaria de Emprego do Estado, tá? Nós precisamos muito disso. Eu quero dizer que foi um prazer muito grande conhecer e ouvir os projetos que são realizados em Catanduva através da Secretaria de Desenvolvimento, do secretário Fábio e com o aval do nosso querido Macchione, prefeito de Catanduva. Estive com ele, inclusive, há mais ou menos 15 dias e estive com a Ricarda, que também supervisiona muito bem aqui o setor no Poupa Tempo. E aí houve o pedido de 2 máquinas, 2 computadores mais novos. Ela falou, usado já veio, não resolve. Em 15 dias só não veio antes porque não tinha agenda. E eu vim passar por aqui hoje e falei, vamos já fazer a entrega. Conseguimos as 2 máquinas, estão aí. O que vocês estão vendo aí pelas imagens, Joãozinho, não é o cinegrafista, mas eu gravei antes. Está na mão, como é que chama o assessor aí? Nosso querido Alexandre. Alexandre é 1001 utilidade, está focalizando. Um abraço, Alexandre, muito obrigado. Vocês estão vendo aí os computadores, continua. Então, assim, primeiramente é uma satisfação de conhecê-lo e mais do que isso, conhecer projetos, conhecer trabalho, conhecer arrojo. É isso que a gente busca sempre, visitando as prefeituras, as secretarias, e a partir deste momento, deste contato, e estamos atendendo um pedido que nós ficamos muito contentes aí com os projetos que estão sendo desenvolvidos pela prefeitura, principalmente através da Secretaria de Desenvolvimento, com o secretário Fábio, e a partir de hoje é o início de pode ver ser uma amizade, mas é um trabalho em conjunto que nós vamos realizar, secretaria, prefeitura e inclusive com o Poupa Tempo, com o PAT aqui na cidade de Catanduva para atender a região, porque é uma região muito importante e o desemprego hoje no Brasil demonstra o tamanho do trabalho que nós temos que enfrentar, mas nós vamos enfrentar, nós vamos qualificar cada vez mais pessoas e conseguir direcionar as pessoas para as vagas de emprego. Se Deus quiser, no final do ano nós vamos mostrar os números disso, como o Fábio já me mostrou os números da Prefeitura de Catanduva e são números muito animadores. Eu mostrei aí uma imagem dos 3 moicanos que ficaram ao final, a Ricarda, meu ex-aluno, Vanderlei Erasmo. E o Erasmo. Então, no trabalho da equipe, ninguém é maior, todos são grandes no resultado. E aqui eu estou no meio de 2 jovens. O Fabinho sempre foi um baluarte pelas reivindicações justas da cidade. Continua falando da forma que você recebeu o Bruno, da eficiência do pedido e como foi prontamente atendido. Olha, eu não o conhecia, mas há 15 dias atrás eu tive a informação que você esteve em Catanduva. Lamentavelmente não consegui conhecê-lo naquela oportunidade, mas fiquei surpreendido com a rapidez em que foi atendida a nossa reivindicação. É um setor que atende aí, em média 2.500 pessoas por mês, é um atendimento ele é muito significativo em termos de Poupa Tempo Catanduva, atende 19 cidades, então nós realmente estávamos precisando de equipamentos. E espero aí que a gente conte com o time do emprego, com o PEC, que a gente consiga capacitar aí mais do que as 1.083 pessoas que nós capacitamos no ano passado para o mercado de trabalho. É um desafio e que luta para combater o tão desesperado desemprego que nós temos hoje, o tão ameaçador desemprego que nós temos hoje. Quantas cidades você já visitou, meu caro Bruno? Eu estou há menos de um mês, que eu assumi lá, já tem mais de 15 cidades, mas nós vamos visitar, não sei se conseguiremos as 645 municípios do estado. Aliás, deu muito mais de 15, porque muitos prefeitos estiveram na secretaria, inclusive o prefeito de Marapoama esteve comigo, que nossa região, faz parte a grande Catanduva. E vamos atender as reivindicações, viu, prefeito? Conte com a gente, tiver
E o time do emprego, logo a gente vem com essa boa notícia aqui para Catanduva. Mas você vê que é a história, né? Eu trabalhei com o Dr. Jorge Maruli Neto na Secretaria do Trabalho. Foi na década de 70, viu? É uma coordenadoria do interior, junto com o grande amigo, foi chefe de gabinete dele, lá de Araçatuba, que era cunhado do Dr. Regis. Puxa vida, a idade vai chegando, mas meu amigo do coração, Galvão. Dr. Regis Galvão. Não, o Galvão é o Regis. É. O chefe de gabinete do Maluri. Lá da secretaria, eu não sei. Lá da prefeitura. Da prefeitura agora? Não, da época do Maluri, prefeito. O... Nossa senhora. Bom, conta um pouquinho do seu avô. Não, ele, quando faleceu... Quantos anos você tinha quando ele faleceu? Não, foi em 2012. Faz 6 anos. Faz 6 anos. Você tá com eu quanto? tenho 29 e tinha 23. 23. E ele faleceu sem ver o Corinthians nosso ser campeão da Libertadores. Você não é corintiano, né? E aí depois que ele faleceu, o primeiro jogo depois da morte dele, ele foi enterrado com uma camisa do Corinthians assinada pelos netos. O primeiro jogo depois da morte dele foi o contra o Vasco. Para quem é corintiano lembra, foi o jogo mais difícil da Libertadores. Sei. E aí a gente fala que ele estava lá junto com o Cássio para fazer aquela defesa do Diego Souza. Então, ele quando morreu como político ou homem público. Homem, eu falo que eu gosto de... Ele era homem Na época público, era bonito ser político, viu? Não, Hoje em mas dia hoje parece não. que não é. Como homem público com o maior número de mandatos consecutivos do Brasil. E agora, depois, né, já em memória, ele e também Ulisses Guimarães hoje é o único que tem mais do que ele. Em segundo do Brasil, no número de mandatos consecutivos, fez aí como deputado estadual, secretário, primeiro secretário do Estado de Relações do Trabalho, depois deputado federal e prefeito, tinha sido prefeito de Mirandópolis no começo da carreira e depois prefeito de Araçatuba. Essa aí é a pequena carreira aí, se a gente fizer uns 20%, tá bom, né, Zé? Lembrei agora, Dias Gomes, Dias Gomes. o chefe de gabinete dele. Não era Zé Carlos Dias, Não. Eu acho que esse não é do meu tempo, não. O Zé, Dias não é Gomes é irmão da mulher do Regis, da Eliana, e eu queria muito bem, era uma equipe brilhante. E o seu tio, Jorginho? Jorginho tá aí, firme e forte, caminhando. Vai ser candidato? Eu não sei, viu, Zé? Ele tem o sangue do Maluli. Depois que eu assumi a Foi um grande secretaria, deputado a gente federal. não tem conversado muito da questão política Ele foi um grande seguidor do papai, do seu avô, Jorginho Maluli Neto, é isso aí. E Rovilson, e as finanças da prefeitura, como vão? Zé, o ano passado foi um ano complicado, né? Nós aí decretamos o estado de emergência, nós passamos aí com alguns milhões, mais de 10% do orçamento em restos a pagar, que nós assumimos num ano que não podia ter restos a pagar, né? Então, negociamos com fornecedores, parcelamentos, enfim. Tentamos colocar a casa em ordem. Rigorosamente estamos pagando os fornecedores das dívidas e dos serviços e dos bens contratados. E agora esperamos que tenhamos fôlego aí para investimentos, que é o que todo mundo precisa, que é o que todo mundo espera. Aproveito essa equipe maravilhosa, 2 jovens, a Ricardo, meu filhado, Juvencio Dias Gomes. Doutor Juvencio, o que é Juvencio, isso? cabeça tem hora que... Palmeirense roxo, Zé. É isso que eu ia falar. Gente, esse é gente boa. Eu acho que eu tive só um desapontamento nessa peito. entrevista. Eu sabia que nem tudo era perfeito. O cara é corintiano. Meu pai é palmeirense. Eu sou palmeirense, então não eu dá. gosto. Mas tudo Palmeiras bem. é bom. É o time mais parecido com o Palmeirense, não gosta de assumir. Mas o time mais parecido com o Corinthians é o Palmeiras. Não é isso. Os dois nasceram de uma dissidência. Os ricos ficaram com o Palmeiras, os pobres ficaram com o Corinthians. É isso aí. Mas o pessoal está precisando aí encerrar o expediente. Vamos lá. Nós vamos terminar parabenizando a Secretaria por ter um jovem num cargo importantíssimo, parabenizando a administração do Afonso por ter um jovem competentíssimo, e eu fico no meio agradecendo a Deus de rever a história da família Maluli nessa produtividade, trazendo esses benefícios para Catanduva. Deixo para você fazer uma última pergunta para ele, vamos ver se... Eu espero que você continue por muito tempo na secretaria e que contagie aí com essa tua juventude, essa garra, essa determinação, essa proatividade, e essa chega a ser até uma ansiosidade exacerbada, mas muito benéfica, quer dizer, perfeito, tá? Era isso que a gente estava precisando. Eu já me relaciono com a secretaria há algum tempo e falta esse dinamismo. Parabéns. Estamos com o espelho de toda a perseverança do secretário. Pode deixar que eu vou levar
o teu jeito de trabalhar lá para a secretaria. Estou muito feliz com esse contato. Obrigado, Zé. Prazer estar contigo. Dá uma mensagem para a Obrigado, meu comunidade. secretário. grande abraço. Um grande abraço para essa cidade que é referência no que se fala em saúde. Tem uma faculdade de referência no Brasil, né? Eu sou suspeito para falar, porque minha noiva formou aqui em ginecologia e obstetrícia. Dr. Alfeu, grande gestor da GO aqui de Catanduva. Tá bem de E eu cabeça. sou muito... Eu gosto de muita coisa daqui, até os restaurantes de Catanduva. Cidade maravilhosa, um povo maravilhoso. Um abraço a todos e nós vamos lutar por essa região. Um abraço, prefeito Marchione. Obrigado. E só uma coisa, veio aqui com a futura esposa e não me procurou. Procurou hoje porque o Jorginho falou, vai lá falar com o Zé Alfredo. esquecido que era aqui É, Zé que era tava. aqui. Eu tinha esquecido. Como é que Zé, você me eu te conheceu? Pelo livro. Exato, o Zé me deu um livro e olha, faz tempo, mas foi lá em Araçatuba, por isso que eu não tinha lembrança que era aqui. Não estava ligando. Então, com essa reminiscência, eu quero homenagear o Juvencio Dias Gomes, que foi o braço direito e esquerdo do Dr. Jorge, desde a Secretaria do Trabalho. Quero lembrar a figura exponencial do Dr. Jorge, extraordinário homem público, não político, que me deu muita força no passado. Ao Jorginho, tio do nosso querido Bruno, que também deu a sequência ao nosso querido Jorge Maluli Neto, e ao Ricardo lá. Aqui, Fábio, a você jovem, futuro pela frente, batalhador, eu fico assim, entre os dois jovens, louvando a Deus estarem comigo aqui, no Poupa Tempo, que foi uma luta nossa, conquistada, e agora trazendo para o PAT essas melhorias. E outras virão. Olha, eu prometo, eu tenho um detalhe que eu conversei com o Bruno, depois você vai participar disso, com os prefeitos da região, vai dar certo um grande avanço no PAT de Catanduva e eu estarei nessa retaguarda. Um grande abraço a todos, obrigado ao Fábio, obrigado ao Bruno. Obrigado. Vamos em frente. Nesse momento, a Ricarda, representando o PAT de Catanduva, assinando com o Bruno, doutor Bruno, também ali nosso querido Fábio, meu Vanderlei conosco, foi meu aluno, e aqui agora ajudando levar para São Paulo essas imagens. Você como é que chama? Erasmo. O Erasmo, você trabalhava onde, Erasmo? Trabalha quase 20 anos na prefeitura, vim para cá Qual agora. setor lá? Trabalhei muito tempo na escola É, Vamos e fazer a ultimamente foto na tava. frente e das agora máquinas. estou aqui no Poupa Tempo ajudando. É isso aí. Muito bem. Vamos fazer só foto aqui na frente das máquinas. Aí. Até esse aqui. Vou deixar isso pra frente. Aí a foto e as imagens desse ato rápido que o Bruno foi Vamos olhar naquele ali. atendedor. O Bruno foi atendedor Perfeito. desse pedido. Secretário, prazer é todo mundo, mas nós vamos conversar bastante. Eu preciso das suas ideias e vamos trabalhar pela região também. Estou para contribuir, tá? bom. Então você pode ter certeza que a gente trabalha bastante e Muito cobra obrigado. muito, né, Ricardo? Ah, com certeza. É isso aí. Ricardo, obrigado. Desculpa tirar você da Não, folga, mas eu obrigado peço por ter vindo. desculpa de você ter chegado aqui e eu não estar. Foi a assessoria lá que não tinha apurado isso, mas melhor que já deu certo. Com viu? certeza. Ótimo Muito trabalho. obrigada. As máquinas. Conte com a gente, sempre aqui com um bom trabalho, viu? Vamos lá. Tudo bem, Eu estou indo também, eu acompanho tudo você. bem. Ricardo, tá feliz? Muito feliz, com certeza. Tava precisando? Precisando muito. Nunca Precisa de fui- mais alguma coisa? Urgente? Preciso, O que, por sim. exemplo? Preciso de estagiários. Estagiários. Isso. Os estagiários são remunerados? São remunerados pelo Estado mesmo, pela CERT. Tá ótimo. Quantos estagiários você precisa? Nós sempre trabalhamos com 4 estagiários. Tá no ótimo. momento não temos nenhum. Tá, são 4 que o Estado é que banca. Sim, o Estado em convênio com a CIEE. O que é CE? Centro de Integração Empresa-Escola. Muito bem, da Prefeitura. Não. É Estado, uma entidade, é um convênio. uma entidade sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. E o estagiário, você sabe mais ou menos quanto que é o vencimento? Olha, eu acho que aproximadamente R$400 por 4 horas de trabalho. 4 horas. Muito bem. Parabéns pelo trabalho, hein? Muito obrigada. Os senhores viram então a presença do Guglielmi, do Bruno Maluli Guglielmi, filho da Mônica, filha do Dr. Jorge Maluli Neto, meu grande amigo Jorge Maluli Neto, que foi um grande
expert público, não político, que eu não gosto que fale de política, porque política vem do polis, do grego, é espetacular, mas no Brasil torceram, minimizaram, estraçalharam, tornou-se madrasta política. Homem público, sim, foi Maluli um grande homem público que ajudou muito Catanduva. Na minha época, quando peguei a prefeitura arrasada pelas águas, no primeiro dia eu olhei assim, estava no 3º andar com o Dr. Edson Arayun, de grande memória. Dr. Edson foi nosso secretário de obras. Nós olhamos, nós estávamos ilhados. E naquela oportunidade, Catanduva foi arrasada, depois mais 2 vezes. E nós fizemos as obras, não minha, mas do professor Coquei, fiz o vertedouro de água montante, alarguei o leito do rio de 20 para 40 metros, e mais do que isso, dinamitei as pontes velhas, porque construíram as novas em cima das velhas. Aqui na Amazonas, que é a rua da TV, aqui na rua Amazonas 136, o endereço que você deve visitar e conhecer a TV Cidade. E também a ponte da rua Pará, construíram a nova em cima da velha, em cima da Brasil e em cima da Maranhão as pontes velhas. Eu tive que dinamitar essas pontes velhas que estavam segurando. E também fizeram um viaduto que, ao invés de sair na rua Belo Horizonte, 7 de fevereiro, saiu em cima do Rio São Domingos. Deixaram todo o cimbramento. O que nós tivemos que fazer? Contratar uma draga que entrasse debaixo do viaduto. E limpamos. E aí as enchentes diminuíram. Eu nunca disse que salvei a cidade das enchentes. Eu fiz o que um homem público poderia fazer na época que eu fui prefeito. Alarguei o rio de 20 para 40 metros, dinamitei as pontes velhas que seguravam a passagem da água, fiz o vertedouro de água, a montante do rio, atrás do conjunto esportivo, para segurar toda a água que vem de Ariranha, Santa Adélia, Pindorama, e fizeram o Parque dos Ipês, contrário às ordens do professor Coquei. Nós estamos correndo risco ainda. Por quê? Porque, em vez de limpar, fizeram obstáculos, afunilaram o represamento. Isso é muito triste. E eu já disse aqui, os senhores que acompanham, viram quantas vezes eu falei sobre isso. Mas o assunto é o PAT. E eu quero, então, lembrar que o professor Dr. Jorge Maluli Neto, ele era advogado e médico, quando eu estava arrasado pelas águas, e financeiramente a prefeitura derrubada, porque ficaram sem pagar o 13º, 2 meses de salário. Antigamente a posse não era 1º de janeiro, era 1º de fevereiro, ficaram sem pagar 13º, ordenado de dezembro, ordenado de janeiro. O Dr. Jorge Maluli Neto levou-me até o governador da época, salvo engano, Abreu Sodré, e também depois o Paulo Maluf, e nós conseguimos verba para iniciarmos com muito constrangimento a nossa administração. Depois nós tivemos aí um pouco de alegria quando o senhor, a senhora, não teve o seu imposto predial aumentado em 1% durante toda a minha administração. Pegue seu IPTU. Não aumentei o IPTU 1%. E 750 pequenas e grandes obras, desde o viaduto da 7, o estádio, os calçadões, enfim, 10 escolas, construí 10 escolas no meu período. Nós tínhamos só 5, fiz 10. Os conjuntos habitacionais, enfim. Veja seu IPTU. Por quê? Porque nós não tínhamos intenção de propina. A concorrência era feita em São Paulo com o governador Montoro e com o secretário de obras João Oswaldo Leiva. E, na época, quem me ajudou muito foi o Dr. Jorge Maluli Neto, que nos traz agora e nos trouxe nessa reportagem seu neto, o Bruno Guglielmi, Bruno Maluli Guglielmi, filho da nossa estimadíssima Mônica, casado com o Guglielmi, e Dr. Jorge, a minha lembrança, a sua estimada esposa, que sempre ambos me trataram muitíssimo bem. Nossa homenagem espiritual e póstuma ao grande homem público. Assim eu encerro o programa de hoje, depois desses comentários e depois dessa figura simpatiquérrima que foi o Bruno, que passou aqui pelas imagens da TV Cidade, Canal 7.